Eu não tenho dúvidas de que nós mulheres, né, assim, em vários momentos da nossa vida, a gente para tentar respirar e pensa, caraca, tá pesado, tô tentando dar conta de tudo ou tenho que dar conta de tudo. Suzana escreveu aqui, mulher polvo. Adorei. Por que a gente, né, tenta dar conta de tudo? Esse é um ponto, né, que foi que eu trouxe aqui pra Ju. De alguma maneira, a gente... Mãe, vai embora? Vai ficar entrando e saindo, amor? Minha mãe, não sabe se fica, não sabe se vai. Então, a gente fica tentando dar conta de tudo, até por uma pressão social, familiar e feminina, de que mulher tem que dar conta de tudo. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto nós mulheres nos exigimos dar conta de tudo, mas também exigimos da outra mulher, do outro feminino, dar conta de tudo? Vocês já pararam para olhar para isso? Como a Suzana disse aqui, mulher polvo. Realmente, essa é uma dor do feminino contemporâneo. Quando eu me deparo com outras mulheres, quando eu converso com outras mulheres, né, nos meus atendimentos de psicologia, no próprio Florescer, nos grupos femininos, assim, o ponto mais importante é: tô cansada, tô exausta. E aí, exausta de quê? Né? Do que a gente fica tão exausta? Vamos pensar. Quem consegue me dizer aí? Você que se sente cansada hoje, cansada de várias questões, do que você está cansada? De trabalhar muito? De pensar muito? Não, aqui sou o homem da casa. Ó. Também. Nós queremos, muitas mulheres querem controlar tudo e ser centralizadora, mas é o porquê. O homem e a mulher. A Jane está dizendo que ela é o homem e a mulher da casa. Nós, Jane, todas nós temos a força feminina e masculina. Todos nós, tanto o homem quanto a mulher. E o lugar mais saudável é a gente se encontrar, né? Buscar o equilíbrio dessas duas forças, porque essas duas forças são muito importantes para a nossa história, muito importantes para a nossa vida, muito importantes para a nossa construção. A força masculina nos possibilita realizar, ir para a ação, né? Construir. A força masculina traz essa possibilidade do fazer mesmo, da construção física. E não só física do sentido braçal, né? Mas no sentido mais de ir para a vida. E a força feminina, ela é mais acolhedora, ela é mais intuitiva, ela é aquela força que realiza, ela é aquela força que acolhe, mas ela também é uma força que traz uma equação de um processo interno e externo. Eu gosto muito de dizer que a força feminina ela é balizadora. Vamos olhar para isso. Estou brincando com um comentário da minha família, já que tive que abraçar todas as responsabilidades. Vamos pensar nisso. A mulher, ela tem uma força balizadora. Vamos pensar nisso. O que é uma força balizadora? Ela tem a capacidade de trazer a energia do ambiente. Então, se a gente para pensar, vamos pensar juntas, tá? Juntos aqui, que tem homens e mulheres, vamos pensar juntos. Se a gente começa a pensar nos nossos avós, por exemplo, vamos supor que os nossos avós, que você tem uma memória, ou os seus pais se mantiveram casados, ou o tempo que eles se mantiveram casados. Quando o seu pai está triste, ou de mau humor, ou seu avô, ou o homem da casa, está triste ou de mau humor, aquele processo ali, ele é respeitado, mas ele não interfere na energia da casa. A gente pensa, putz, fulano tá triste, e hoje vamos dar uma ajuda, porque ele não tá muito bem, tá de mau humor, deixa que amanhã melhora. O homem, a energia do homem, né,
ele estando triste ou ele estando de mau humor, não necessariamente ele tem o poder de mudar a energia do ambiente. Agora, a mulher sim. Se a mãe, a mulher, né, a pessoa no lar, na casa, aquela mulher que ela tem a função ali do feminino, ela acorda de mau humor, ela tá irritada, ela tá triste, ela tá raivosa, isso muda completamente a energia da casa. Completamente. As pessoas já ficam mais assustados, ficam tentando não incomodar, ficam todos preocupados, ressabiados, os filhos, o marido, as filhas. Todo mundo fica ali refém, né? Assim, a serviço daquela energia. Então a mulher, a força da mulher, a força do feminino, ela é uma energia balizadora. Ela vai equilibrando ali os desconfortos familiares. Então a gente pode estar com o problema que for, o problema mais difícil, a família está passando por um problema muito difícil. Se a mulher encara aquilo com otimismo, com força, aquela família vai se reestruturar com mais competência, com mais força mesmo, com mais força. Agora, se essa mulher se afunda, se essa mulher fica mal, a família toda fica mal, fica difícil reestruturar. Então, aí já dá pra gente pensar nesses exemplos, olhando ali para nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô, ou o vizinho, o tio, o primo, ou nós mesmos, né? Nós mesmas que estamos aqui, se você tem uma esposa, se você é uma esposa, se você é a mulher, né? Quem é o homem e a mulher aí da casa, percebe que quando você não tá bem, a energia da casa toda fica regida por essa energia. E aí é bom a gente começar a olhar, porque quando a gente começa a entender isso, a gente percebe por que a mulher se sente responsável de equilibrar todos os pratinhos. Porque ela sabe que quando ela não fica bem, quando ela não tá bem, todos ficam influenciados pelo sentimento dela, pela situação dela. E é isso também que faz com que a mulher tente equilibrar todos os pratos. Entenderam aqui a construção do pensamento que a gente fez? Então, a mulher, ela se exige de várias maneiras equilibrar os pratinhos. Uma, ela quer controlar tudo. Por que ela quer controlar tudo? Porque se algo der errado e ela não ficar bem, a família toda vai ficar influenciada por isso. Então, a gente precisa compreender que o nosso cansaço, o nosso pesar, essa nossa exaustão, a exaustão do feminino, está muito ligada a toda a construção do que é ser mulher. A mulher tem que dar conta de tudo, a mulher se exige dar conta de tudo, essa construção social, familiar é de que a mulher dá conta de tudo. E se a gente for pensar biblicamente, a mulher edifica o seu lar. Pararam para olhar para isso? E foi assim que minha sogra afastou todo mundo da casa dela. Assim como, Elisa, minha sogra afastou todo mundo da casa dela. Porque ela ficou de mau humor, irritada, ela não conseguia receber as pessoas, ela não era acolhedora. Isso gera conflito em toda a família. Agora, se o homem é mal-humorado, não é acolhedor, se fica só no quarto vendo televisão, vendo jogo, se ele naquele dia não tá a fim de receber visita, se ele fez uma grosseria com alguém, se essa mulher tiver supimpa, gente, não tem problema nenhum nessa casa. Da Clê, pensei em você esses dias, mulher, que saudade. Ó, tô tomando vinho, hein? Isso é muito bom da gente pensar, enquanto mulheres contemporâneas, pra gente conseguir entender por que ainda a gente se exige dar conta de tudo.
Porque a gente veementemente acredita que se a gente não der conta, todos vão ficar influenciados pela nossa energia. E não é mentira, hein? É verdade. Então, eu quero que a gente fale agora, além do cansaço, além da exaustão, além desse momento que nós, mulheres contemporâneas, essa mulher que trabalha, né, ou essa mulher que está o tempo todo conectada a muitas outras coisas, dando conta de muitas coisas, nós, essa mulher, quais são as outras dores do feminino, além do cansaço, da exaustão, de querer dar conta de tudo? Me fala aí quais são as dores do feminino que você mais observa, que você sente, que você percebe em você, ou que você percebe no outro. Quais são as dores do feminino? Eu quero trazer, assim, um pouco mais. Que bom, Dacleir. Me fala aí, Dacleir, quais são as dores do feminino? Quais são as dores que nós, mulheres, hoje carregamos e que influencia muito, muito, muito a nossa vida? Muito. Gente, eu quero trazer vários exemplos para a gente pensar. Uma mulher equilibrada, ela reestrutura tudo à sua volta. Uma mulher desequilibrada, ela destrói tudo à sua volta. Presta muita atenção nisso. Uma mulher equilibrada, ciente da sua força, né, que busca o seu equilíbrio, ela tem a capacidade de gerar, de construir, de agregar, né, de fazer crescer junto, ela tem a capacidade de gerar muitas coisas, e para si e para todos ao seu redor. Uma mulher desequilibrada, uma mulher que não sabe o seu lugar, uma mulher ferida que não sabe das suas feridas, uma mulher ferida que permite ou que fica refém das suas próprias feridas. Essa mulher desequilibrada, ela consegue destruir todas as suas capacidades, todas as suas competências e de todos ao seu redor. O quanto é importante a gente conseguir se equilibrar. Olha, a Daniela disse aqui, achar que precisa dar conta de tudo. A gente falou disso um pouquinho, Dani. A Cris, olha aqui, ó, perguntei das dores. A Janaína escreveu que uma das dores do feminino é a solidão. Que a solidão, Jana, também está conectada a esse lugar da gente querer dar conta de tudo. Porque esse lugar de querer dar conta de tudo é um lugar sagrado. A gente quer se sentir sagrada. A gente quer se sentir no poder. Mas esse lugar poderoso, esse lugar de quem dá conta de tudo, esse lugar sagrado é também um lugar muito solitário. E aí a gente está falando da solidão de nós mesmas até. Porque muitas vezes a gente está tão a serviço do outro, tão a serviço de que as coisas aconteçam, tão a serviço do equilíbrio, do todo, que a gente não se reconhece. Então a gente fica com solidão de nós mesmos, a gente não sabe nem quem a gente é e por que a gente está fazendo tudo aquilo. E aí a Elisa colocou assim, ó. Cris, me ajuda a desmistificar essa ideia de que a culpa toda é da mulher. Porque dá essa sensação de que estão sempre colocando a culpa nos ombros da mulher. Elisa, esse ponto é muito legal, tá? Vou responder aqui a Elisa. Esse ponto de que a culpa é sempre da mulher, isso é ancestral. Veja bem, é ancestral. Eu sei que muitas coisas que eu vou dizer aqui agora pode não fazer sentido para você. Mas inconscientemente isso influencia a sua vida. Nós fomos criados numa sociedade patriarcal, onde quando a gente pensa no sagrado, a gente pensa no Deus Pai. Então o sagrado é homem. Então a mulher está abaixo desse ser sagrado. Nós fomos criadas nessa sociedade, todos nós, os homens e as mulheres, todos nós. A gente também foi criada no entendimento de que a mulher levou o homem ao pecado. Então foi a mulher
que seduziu, é a mulher que impõe movimentos ao masculino, é a mulher que é pecadora, é a mulher que come maçã. Então o feminino, ele é visto por si só como aquele que já peca, que é aquele que já errou. Veja bem. E um outro ponto importante da gente pensar nesse comentário que ela falou, por que a mulher sente que tem culpa de tudo e ou ela é culpada por tudo, ou a culpa sempre cai aos ombros da mulher. Por quê? Porque nós mulheres, a gente não tem noção da nossa força. A gente sempre foi muito submissa a essa condição do ser feminino. Então tem o ponto de nós sermos criadas numa sociedade totalmente patriarcal, onde a gente já vê o homem como superior, o sagrado como Deus, Deus homem, Deus pai. Um outro ponto é que nós somos as pecadoras, nós comemos o fruto proibido, nós levamos o homem a pecar. Então a gente já leva esse peso da culpa, a gente já leva essa carga, essa marca ancestral, gente. Isso pode não fazer sentido para você agora, mas isso é inconsciente, isso influencia a sua vida até hoje, dia 20 de abril. E um outro ponto que eu quero trazer também é que a mulher, mesmo quando ela é mãe, ela precisa ser casta e santa, ela precisa ser virgem. Veja só, dentro da Sagrada Escritura, dentro da nossa da criação que a gente recebeu, da criação religiosa, a gente entende a Virgem Maria, que é uma mulher representativa, que traz tanta representação para todas nós mulheres, a representação máxima de mulher, né, dentro desse conhecimento sagrado, desse conhecimento religioso, é a Virgem Maria. E essa mulher, que é uma mulher, ela não pôde exercer o seu feminino dentro da história bíblica. Ela não pôde exercer seu feminino. Ela é mãe, ela dá à luz a um filho, mas ela precisa ser virgem para ser santa. Então, quando a gente pensa até na mulher que quer sentir prazer, que quer ter relação sexual, que olha para o seu sexo, para o seu prazer, para o seu gozo com inteireza, isso é visto como algo errado. Isso não é visto como algo natural dentro da nossa sociedade. Então, é por isso que muitas de nós ainda estamos reféns dessa culpa toda, desse peso todo de ser mulher. Esclareceu aí? Faz sentido para você alguma coisa? Ju colocou aqui, ó, essa carga emocional de ser mulher é muito pesada, carga mental. Me sinto muito pressionada, ganhar mais, cuidar da casa, filho, estar magra, bem arrumada. Sinto que sempre estou faltando em algo. Fantástico. O feminino, ele tem a sensação de estar sempre devendo. A mulher está sempre devendo, né? E a gente se sente culpada até quando a gente descansa. Caramba, tô aqui parada, tô deixando de fazer alguma coisa. Não botei a roupa, não cuidei da comida, não cuidei do filho, não fiz trabalho de casa, não dei atenção ao marido. Caramba, não olhei direito pro meu trabalho. Nós, mulheres, temos a sensação de estarmos sempre devendo, sempre em falta. E por quê? Por que isso? Por toda essa história ancestral que a gente já recebeu aí. Que nós precisamos ser perfeitas. Nós precisamos ser sagradas. E esse é um ponto muito desafiador para todas nós. Porque a gente tenta renunciar a isso racionalmente, consciencialmente, a gente conversa uma com as outras, a gente debate, a gente fala que mulher não tem que dar conta de tudo, que a gente não tem que cuidar do marido, a gente pode ajudar, facilitar, mas não cuidar, que a gente pode ser mãe, mas a gente também pode ser mulher, que ser mulher também é ser feminino, que trabalhar com a força bruta do trabalho, trazer o sustento, trazer o dinheiro, não quer dizer necessariamente que eu tenha que ser masculina. Tudo isso a gente conversa racionalmente.
Mas emocionalmente, a gente acredita que a gente tem que bater todos os checks. Ser linda, ser magra, ser uma mãe excelente, ser uma mulher inteligente, ser uma pessoa conciliadora, harmoniosa, saber receber em casa, cozinhar, fazer um bom jantar, fazer uma boa ceia, se dar bem com as pessoas do trabalho, cuidar do filho, saber dever do filho, ir na reunião dos pais, conversar com as mães da escola. Gente, quantos checks que a gente se exige emocionalmente, trazendo essa carga emocional, mental e espiritual para todas nós. E aí, a gente se sente culpada até quando a gente pensa em descansar. A gente não pode descansar. A gente não se permite descansar. Racionalmente, a gente acha que a gente merece. Mas emocionalmente a gente se sente em dívida. Quando eu deito para assistir um filme, quando eu durmo um pouquinho até mais tarde, quando eu deito mais cedo para dormir, eu posso até bater um pé ali e falar assim, não, eu vou fazer isso, mas, putz, o que eu tô deixando de fazer? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Eu adorei aqui a fala da Cátia, não sei, Amaral, que ela traz, né? Quantas coisas nós mulheres precisamos dar conta, inclusive todas essas demandas que nós todas como mulheres cobramos uma das outras. Olha, você disse tudo, me sinto mal por descansar. Estou aprendendo a me permitir descansar, desacelerar. A Daniela escreveu aqui, perfeito, está sempre à disposição, que precisamos dar conta. Muito bem colocado. Já reparou que parece que as mulheres estão sempre competindo em quem dá mais conta de tudo? Uma crítica a outra, sempre a outra, permite cobrar-se menos. E é isso que eu quero trazer pra gente pensar, né? Quando a gente começou a discutir sobre o sagrado feminino, quando a gente ouve hoje sobre o sagrado feminino, é porque quando esse movimento do sagrado feminino, da mulher poder olhar para o seu feminino, honrar o seu corpo, honrar os seus ciclos, honrar o seu próprio prazer, a feminilidade, o tempo, a espera. Quando começou-se essa discussão do sagrado feminino, isso tudo traz pra gente, né? Parece, como foi um boom, parece que é mais um modelo que a gente precisa ocupar. Né? Quando a gente pensa assim, essas mulheres que falam do sagrado feminino, eu tenho que pisar na terra, eu tenho que plantar, eu tenho que menstruar, eu tenho que estar na natureza, parece aquelas mulheres hippies que só pode, que não pode cuidar do cabelo, que não pode cuidar da própria vaidade. Quando a gente começou a conversar sobre o sagrado feminino, que ele trouxe esse boom, junto com esse boom, quando pensa no sagrado feminino, a gente vai para essa imagem, para essa ideia. E já há muito tempo estudando o sagrado feminino, me trabalhando, né, trabalhando o meu feminino sagrado, as minhas feridas, e trabalhando, né, facilitando o processo de autoconhecimento de outras mulheres, no florescer, em formato de imersão, de grupos femininos, eu trago muito esse lugar da gente refletir da mulher possível. Essa mulher que traz o sustento para casa, essa mulher que é empresária, essa mulher que é secretária executiva, essa mulher que é médica, essa mulher que é plantonista, que precisa trabalhar à noite, que precisa ir para a rua, que é policial. Essa mulher contemporânea, essa mulher que, apesar de tudo isso, continua gerando vida, gestando vida, sendo criativa, essa mulher que não pode estar na natureza 24 horas, também pode olhar para o seu sagrado feminino. Também precisa se reconectar com o seu sagrado feminino. Senão fica parecendo que o sagrado feminino é uma coisa meio utópica. Só serve para aquelas mulheres que conseguem estar na natureza. Só serve para aquelas mulheres que não têm tanta vaidade. Só serve para aquelas mulheres que pensam, né, e falam só dos seus ciclos. Não. O sagrado feminino é um retorno à nossa essência. É um reconhecimento da nossa essência. É um entendimento do que é ser mulher nessa vida louca que a gente tem. Nessa vida contemporânea,
com um filho que mora em apartamento, que não tem jardim, que não tem grama perto, que não dá para ir pro parque, que às vezes não dá para meditar, que tem que levar o filho para a escola, que tem que preparar o lanche, o jantar, que tem que trazer o sustento financeiro para casa. Essa mulher, eu, você, algumas de vocês que estão aí me ouvindo, também pode começar a se conectar com o lugar sagrado de ser mulher. Que lugar é esse sagrado? E aí, quando eu falo sagrado, não é o sagrado do intocável, porque o sagrado tem essa coisa, né, de não pode tocar. O sagrado está distante, mas não. O sagrado feminino é um convite para a gente se reconectar com a nossa essência divina. E qual é a divindade da mulher? Ser geradora de vida, ser criativa, ser intuitiva, ser balizadora das relações, ser acolhedora, ser protetora. Tudo isso nós somos para o outro, como conseguimos realizar para os outros, mas nem sempre conseguimos realizar para nós mesmas. Isso faz sentido aí para você? Eu não consigo parar. Família é uma responsabilidade sem tamanho. E quando paro, sempre vejo que poderia fazer algo e esqueço de mim mesma. Tudo que a gente colocou aqui agora, né? Tudo que a gente compartilhou aqui agora. Então, a gente tem que parar, nós mulheres contemporâneas que trabalham, que cuidam de filho, ou até que não trabalha, mas que está ali gerenciando toda a organização da casa. A gente precisa entender que a gente precisa voltar à nossa essência. A gente precisa se reconectar. A gente precisa olhar para as nossas feridas. Porque o que faz a gente rodar os pratinhos são as nossas feridas. Todos nós temos feridas. Eu tenho feridas, você tem feridas, os homens têm feridas, as crianças têm feridas. Todos nós, como eu falei na live do trauma, né? Se você não assistiu, assista, já está no YouTube. Todos nós somos frutos de traumas. Todos nós somos frutos de feridas. E o feminino, a mulher, ela tem uma ferida ancestral, que é da opressão, da violência, de não poder se expressar, não poder se colocar, não poder se apropriar do próprio corpo como um lugar de feminilidade, como um lugar de vaidade, como um lugar de autocuidado. Tudo isso é julgado até hoje. Até hoje. Você mulher que anda na rua aí e vê uma mulher exercendo o poder de ser ela mesma, super bonita, com uma roupa chamativa, com salto alto, indo trabalhar, e ela tá super bem com ela mesma, com o corpo dela, independente do tamanho que ela seja, magra, cheinha, mediana, gordinha, mas quando ela tá pronta com ela mesma, nós mulheres olhamos muitas vezes achando que ela tá vulgar, que ela tá muito dona de si, que ela tá se sentindo, ou a gente fala que aquela pessoa é metida, que aquela mulher é muito cheia de história. Nós, mulheres, fazemos isso com a outra mulher. E isso fala de uma ferida ancestral, de uma ferida do feminino ancestral, onde a mulher não pode ser ela mesma, onde a mulher não pode exercer o seu lugar de fala, de expressão, de poder. Então, a gente precisa fazer essa reflexão sempre, porque senão a gente vai cada vez mais murchar. E quando a gente murcha, a gente vai criando outras feridas. Porque uma mulher, né, qualquer ser humano, mas aqui eu tô falando hoje assim mais especificamente da ferida do feminino, que serve para nós mulheres ouvirmos e para os homens também. Quando uma mulher ela tá ferida e não olha para as suas feridas, ela gera novas feridas. E aí eu vou dar um exemplo clássico disso, né? Recentemente
tava com meu filho e uma mãe tava brigando com outra criança, brigando muito e gritando porque deixou o suco cair, brigou, gritou. E aí Bento olhou pra mim assim meio assustado, tipo, por que ela tá fazendo desse jeito? Ela chegou até a dar um tapa na mão da criança, né? É muito desafiador a gente olhar uma cena dessa, muito. E aí o Bento me questionou, por que ela tá fazendo isso? Falei, provavelmente ela não tá bem, filho. Ela tá com algumas questões, talvez ela tenha algumas feridas que ela não consegue entender. Mas então alguém tem que dizer pra ela, ele me disse. Realmente alguém tem que dizer pra ela. Então por que você não fala, mãe? Não, eu não posso falar. Olha que lugar que a gente realmente percebe na impotência. A gente convive o tempo todo com mulheres feridas que geram essas feridas para frente. Eu também faço com meu filho em algum momento. Algum gatilho aqui, alguma coisa que doeu em mim, que eu cobro dele, ou que eu exijo dele, ou que eu imponho a ele. Todos nós, todas nós. E é por isso que a gente precisa cada vez mais buscar a se conectar com esse sagrado que há em nós. E esse sagrado, ele é livre. É esse sagrado intuitivo, que reconhece seu próprio corpo, que reconhece a sua própria essência, que reconhece a sua própria beleza, independente da forma física, que aceita o seu corpo, que aprende a amar o seu corpo e sai desse lugar de ficar tentando atender o padrão social, ou o padrão do feminino, ou o padrão do masculino, porque todos nós estamos querendo o tempo todo impor padrões. Padrão do corpo, padrão de mãe, padrão de profissional. O que é uma profissional de sucesso? O que é uma boa amiga? O que é uma boa filha? O que é uma boa mulher? O que é uma boa esposa? Olha quantos padrões a gente se impõe e que a gente impõe às outras mulheres. Já pararam para olhar para isso? Já pararam para pensar sobre isso? O quanto temos o padrão e exigimos esse padrão? Então, uma mulher que ela tem uma forma de lidar com a maternidade um pouco diferente. Se a gente tem um padrão de que mãe tem que colocar o filho todo dia para dormir, ir lá rezar, beijar, acolher, e a mãe disse, não, vai dormir sozinho, você rapidamente fala, nossa, aquela mãe não é acolhedora, ela não é amorosa. Já pararam para pensar nisso? A quantidade de padrões que a gente se impõe, que a gente se exige. E a gente não só se exige, mas a gente exige do feminino, exige da mulher. Uma mulher que diz que ela não sabe cozinhar hoje, nesses tempos modernos, a gente já olha ela meio esquisita. Lá em casa eu não cozinho nada. Já? Eu tô falando alguma mentira aqui, gente? Quando a mulher diz, lá em casa eu não sei cozinhar nada, não sei cozinhar, já traz uma sensação de que aquela mulher não sabe ser mulher. Aquela mulher não sabe cuidar da casa, aquela mulher não sabe cuidar da família, só porque ela não sabe cozinhar. Cris a boicotada, boicota outra mulher, é automático, né? Esse é o desequilíbrio, exatamente. A mulher que ela foi ferida e que ela não cuida das próprias feridas, que ela não se trabalha, que ela não se busca, que ela não se reconhece, ela naturalmente ela vai cercear o espaço das outras mulheres, porque ela quer que a outra mulher siga o padrão. Então, se o padrão do feminino é edificar o seu lar, a mulher que se divorcia, ela já entrou em outro padrão. E a gente pode pensar assim, não, hoje está diferente, Cris. Hoje a mulher tá diferente, ela tá mais livre. Mas aqui a gente ainda funciona
inconscientemente dentro dos padrões. Eu tive um papo recentemente com uma pessoa muito querida, e a gente estava falando de crianças, de filhos, de maternidade, de outras coisas. E aí surgiu um papo de um coleguinha da escola do filho dela. E aí o menino é agressivo, o menino morde, e aí ela começou a falar de algumas questões e tal, e até que ela falou assim, mas também, né, a mãe só trabalha, a mãe não dá atenção para a criança. É um menino abandonado pela mãe. Oi? Percebe? Percebe como a gente naturalmente tenta justificar pela falta da mulher, seja da esposa, seja da mãe, seja da profissional, seja do equilíbrio, seja da amiga. Nós tentamos justificar todas as consequências pela falta do feminino, pela falta da mulher. Quando alguém se separa, sempre tem alguém falando também não cozinhava, ou engordou, ou qualquer outra desculpa para justificar. Sim. Então, quando existe um divórcio, a gente tem duas polaridades, né? Em geral. A primeira polaridade é ou a mulher é vítima de um homem covarde, que traiu, que agrediu, que gritou, que tinha outra mulher, que tinha outra família. A gente assume essa polaridade. Ou a polaridade daquela mulher que não foi suficiente, tá vendo? Olha só. Depois que casou, engordou, mudou de trabalho, começou a ganhar mais, só pensou na carreira, não dava tanta atenção para os filhos, porque trabalhava até de madrugada. Muitas questões, gente. Esse feminino contemporâneo, meu e seu, essa sociedade agora, esses padrões que a gente vive, que nos é imposto e que a gente impõe, está acabando com nós mulheres. Eu poderia dizer com o ser humano, mas hoje eu quero falar muito do feminino. Nós estamos exaustas, atordoadas. Nós estamos assim pedindo arrego, mas a gente pede arrego como? Adoecendo. A gente adoece. A gente fica tomando antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, remédio para acordar. Conhece essa mulher? Que ela, para dar conta de tudo ao seu redor, para servir todos de uma maneira equilibrada, ela tá se perdendo, ela tá acabando com a própria saúde física e emocional. Ou ela não tem tempo para comer, emagrece demais, ou ela não tem tempo para cozinhar e para comer, ou come só besteiras e engorda e aí se sente culpada por estar acima do peso. Ou ela dá conta de todo mundo, de todos, da casa, dos filhos, do trabalho e não separa um espaço para ela mesma, adoece emocionalmente. Nós estamos adoecidas. A mulher contemporânea está adoecida. Por quê? Por conta de muitas feridas ancestrais, muitas feridas sociais e por a gente não pensar e fazer esse encontro do pensamento com as nossas emoções. A gente precisa refletir. Quem somos nós? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso autocuidado? Semana passada eu fiz uma live surpresa que eu falei. A gente quer muito que o outro dê pra gente alguma coisa. Mas a gente, nós mesmas, só nos entregamos migalhas. A gente se sente culpada por tudo. Se a gente chega mais tarde do trabalho, a gente se culpa. Se a gente precisa trabalhar no final de semana, a gente se culpa. Se a gente não teve paciência naquele dia, a gente se culpa. Por quê? Porque estamos desequilibradas. Porque acreditamos veementemente que a gente tem que dar conta de tudo. A gente, além de se exigir isso, a gente julga a mulher que não dá conta de tudo. E isso faz com que a gente esteja cada vez mais adoecidas, tomando remédio para dor de cabeça, para enxaqueca. Mulheres que não menstruam. Mulheres que tomam remédio para não menstruar.
porque não tem tempo para olhar para o seu ciclo. Eu achei muito curioso uma fala, muito intrigante lá no meu treino, né, na minha academia. Muitas mulheres juntas, né? E aí, dentre as mulheres, 3 são sócias e malham juntas. É mó barato, assim, só mulheres, um lugar só para mulheres, bem bacana. E aí elas estavam falando da sociedade delas, que já tem 18 anos. Eu falei, nossa, que legal, que bacana. E elas falando do trabalho delas, assim, um lugar bem bonito, um lugar de bem-estar e tal. E aí uma delas disse assim, todo mundo pergunta como é que a nossa sociedade dá certo por tanto tempo. E a minha resposta é, a gente colocou a gente colocou Mirena, ninguém menstrua. Oi? Olha só. Olha que interessante, meu ouvido, né? Vocês sabem que a minha escuta é bem afinada, eu presto atenção, fico quietinha. Mas olha que coisa interessante, né? Ela diz, todo mundo nos pergunta como nós 3 mulheres temos uma sociedade de sucesso há tantos anos, há 18 anos. E a minha resposta é, as 3 têm Mirena, as 3 não menstruam. Olha que força que tem isso. Olha o quanto a gente respeitar os nossos ciclos é algo pejorativo. A gente respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa TPM. Eu costumo sempre dizer, TPM, tempo para meditar, tempo para se acolher, tempo para chazinho quente. Cris, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que funcionar. Super entendo, temos mesmo. Mas às vezes naquele dia você pode tomar um banho mais demorado, um banhozinho quente. Você pode chegar à sua casa e tomar um chá. Você pode se permitir colocar os seus pés numa água quente para fazer uns escalda-pés. Você pode deitar mais cedo. Você pode se cuidar, mesmo que você tenha que funcionar. Mas o que é nos imposto? A gente não pode nem menstruar. A gente não pode nem vivenciar os nossos ciclos, porque ficamos loucas. De TPM a gente desequilibra tudo. Uma mulher de TPM, nossa, estraga o ambiente. Então, para que eu não estrague, para que eu continue sempre equilibrada, para que eu fique bem, é melhor não menstruar. Olha que coisa forte é isso. E aí, quando a gente pensa, né, para refletir sobre tudo isso, a gente se respeita. O que é ser mulher? Ser mulher é viver esses ciclos. Mulher é geradora de vida. O feminino, ele veio com essa força. Ele veio com útero. Ele veio com ciclos hormonais. Isso é ser mulher. É isso que nos coloca também nessa capacidade mais intuitiva, mais acolhedora. O útero é o lugar que acolhe. O útero é o lugar que nutre. O útero é o lugar que gera. E aí eu não estou falando só de gerar a vida numa criança. É de gerar a vida. É gestar a vida. É gestar a nossa própria vida. É gestar o nosso ser. Olha que coisa forte que isso tem. Olha quanta potência tem nessa consciência que a gente precisa desenvolver. Então, o sagrado feminino não é só para as mulheres que vivem na terra. Não é só para as mulheres que moram em sítios, em chácaras, no interior. O sagrado feminino não é só para as mulheres que conseguem plantar, regar, colher, que tem uma terrinha, que anda descalço. Não. O sagrado feminino também é para essa mulher moderna. Para essa mulher que tem que estar no cotidiano, que está no urbano, que mora num apartamento pequeno, sem a varanda, que mora num apartamento grande, mas não tem jardim. Essa mulher que trabalha, essa mulher que tem filho, essa mulher que dirige, essa mulher que funciona dentro dessa sociedade que exige de nós o tempo, a pressa, o fazer, o realizar.
nós também precisamos nos conectar com o sagrado feminino. E se conectar com o sagrado feminino é reconhecer quem nós somos, independente se eu estou no sítio, na terra, na empresa, numa casa com jardim, num apartamento sem varanda, num apartamento pequeno. Todas nós temos a nossa essência, todas nós temos os nossos ciclos, todas nós temos as nossas dores, todas nós temos as nossas feridas e todas nós temos a nossa capacidade de nutrir, de gerar, de gestar vida, a nossa vida, ideias, criatividade, possibilidade. Olha quanta coisa que nós podemos fazer quando a gente se conecta de uma forma equilibrada com nós mesmos. Uma mulher conectada, ela dá limite sem culpa. Sem culpa. Uma mulher conectada diz hoje não. Uma mulher conectada diz eu quero isso. Uma mulher conectada, ela não está preocupada se ela está no padrão físico-social. Ela conhece o corpo dela. Ela reconhece a constituição física dela. Se a família dela tem uma constituição genética, onde todos têm muito busto e pouco bumbum, ela reconhece o seu corpo e ela aceita o seu corpo. Se for o contrário, muito bumbum e pouco busto, ela reconhece o seu corpo. Ela identifica o seu corpo e ela honra o seu corpo. Ela não está se comparando uma com a outra. Ela não faz do seu corpo uma moeda de troca. Ela sabe quem ela é. Ela sabe da sua força. Ela sabe da sua potência. E ela sabe que também o seu corpo compõe tudo isso. E eu não estou querendo dizer, gente, que a gente não precise cuidar do nosso corpo. Muito pelo contrário. Porque se eu estou conectada comigo e tem algo que está disfuncional, tem algo que não está me fazendo ficar bem, eu vou me trabalhar. Eu vou tirar o tempo para cuidar disso. Para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu emocional, para cuidar da minha alimentação. Por quê? Porque nós merecemos. Porque nós podemos. Porque a gente tem tempo para tudo, para todos, para harmonizar a casa, para cuidar do filho, do bichinho, da planta, da família, dos amigos, do trabalho, do dinheiro, né? A gente tem que saber administrar o dinheiro. E nós não temos tempo para nós mesmos, para dizer o que eu quero agora. O que é importante para mim nesse momento, nesse instante. Será que mesmo sabendo o que eu quero, eu me permito viver o que eu preciso? Hoje eu não quero dar conta de filho. Então, cara, vou pedir outra pessoa para dar conta. Que seja minha ajudante, que seja o meu marido, que seja o pai dele, que seja ele mesmo. Mas hoje eu não quero dar conta de filho. Essa mulher conectada, ela pode se acolher nesse lugar. Ela não tem que dar conta de filho todos os dias, necessariamente. Por quê? Porque quando ela se impõe nisso, ela vai ferida. E quando ela vai ferida, ela fere. E aí vira uma maternidade tóxica. Por quê? Porque a mulher sente, porque a mãe sente que ela não tem o momento dela, que ela não tem o espaço dela. E aí ela culpa de forma consciente e muito mais inconsciente os filhos por não ter tempo para ela mesma. E aí é que torna uma maternidade bem tóxica, bem agressiva, bem ferida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não estão falando aqui muito comigo, então eu estou um pouco confusa. Se vocês estão junto comigo nessa jornada aí de entendimento. Me fala aí. Tá indo bem? Então, eu vou esperar aqui, que a Ju me explicou que tem um delay. Vocês começam a responder e eu demoro aqui a ler o que vocês falam. Entendendo plenamente. Que bom, Ju. Que bom.
Eu digo pra vocês, eu quero dizer assim, um testemunho pessoal, tá? Eu, Cristiane Lima, trabalho para caramba, trabalho bastante, porque eu adoro trabalhar. Eu tenho uma força realizadora, assim, desde jovem, assim, eu tenho uma força do masculino muito realizadora. Então eu adoro muitos projetos, eu adoro fazer muitas coisas, eu adoro fazer coisas diferentes. Inclusive eu sou muito criticada por isso, porque eu vou seguindo minha vida, né? Chegou um momento que não tá bom pra mim, vou pra frente, ou vou pro lado, ou dou um passo pra trás, eu não tenho problema com isso. Então, assim, o quanto foi necessário e importante eu fazer esse movimento dessa minha conexão com o meu feminino. Porque por muitos momentos da minha vida, eu fiquei assoberbada. Eu ficava, assim, adoecida, meu corpo adoecia. Porque eu produzia, mas eu não tinha tempo para mim. Eu não me permitia o tempo. Não me permitia o autocuidado. O quanto hoje, assim, eu falei, né, com o pessoal da minha equipe aqui do Instagram, o pessoal que me ajuda aqui nisso tudo. Eu falei assim, gente, olha, eu tô cansada. Eu não tô com vontade de criar conteúdo semana que vem. Não tô com vontade de fazer live com conteúdo, com tema. Eu vou falar das dores do feminino, vou falar de mim. E isso é tão potente, porque assim, cara, eu vou abrir a live, vou bater um papo com as mulheres que aparecerem e vou dizer do que eu tô sentindo agora. Tô cansada. Quero falar desse cansaço, quero falar desse lugar de que eu também preciso de um tempo, que às vezes só criar conteúdo é ruim, que a gente pode bater um papo leve, tomando um vinho. Isso é maravilhoso. Sem culpa, sem medo do julgamento, sem medo do que o outro vai pensar, achar, dizer. O quanto isso é tão verdadeiro, o quanto isso me acolhe. E eu dizer pra vocês, gente, eu já comecei a live super cansada. Não queria criar conteúdo, queria bater um papo leve. E o quanto a gente aprende juntos. O quanto a gente aprende e se fortalece quando a gente se dá esse tempo. Não, Cris, faz o que teu coração diz. Pede. Não entendi, Dani. Eu entendo, Cris, mas quando uma mulher decide ter filho, ela não sabe que precisa realmente dar conta dos filhos. Afinal, os filhos precisam tomar os pais, não é? Sim, os filhos precisam tomar os pais. E os pais, quando têm filhos, precisam entender que ela tem uma função de cuidar dos filhos. Ser pai e mãe, ser mãe especificamente, é uma função, é cuidar, prover, educar, mas, Nádja, nem todos os dias a gente está disponível. Às vezes a gente está tão cansada, a gente não quer dar atenção para o marido, a gente não quer dar atenção para o filho, a gente não quer dar atenção para o trabalho, a gente não quer que aquela amiga ligue, a gente não quer ligar para a amiga. Às vezes a gente está tão exausta que a gente pode se respeitar, que é melhor a gente tirar um dia de folga, que é melhor a gente se acolher, que é melhor a gente se nutrir, do que a gente virar um vulcão queimando tudo ao redor. E além de culpar, de queimar tudo ao redor, a gente culpa o outro por a gente não ter tempo. Então essa mulher que vive nessa sociedade que exige o tempo todo o corpo, a função, realizar, cozinhar, cuidar, maternar, ser uma excelente esposa, ser uma excelente amiga, se a gente não se resgata nisso e tira um tempo para nós, a gente adoece e adoece tudo ao nosso redor. Então, o quanto é necessário a gente se resgatar, o tempo inteiro se resgatar. Tem alguém dizendo aqui, aprendi a me conectar comigo mesmo. Que bom, Edna. Eu também, que estamos na mesma vibe. É verdade, é complicado mesmo. Então, se eu exijo de mim ser uma mãe maravilhosa, e mesmo quando eu tô exausta, eu tenho que funcionar 100%, cara, eu não vou ter presença com meu filho. Eu não vou ter presença de diálogo com os meus filhos.
Eu não vou ter uma presença amorosa. Eu vou estar só realizando, só fazendo uma função. Então, assim, tem momentos que a gente precisa tirar folga. Ó, dica do Sagrado Feminino da Mulher Contemporânea. Dica do Sagrado Feminino da Mulher Contemporânea. Nós merecemos tirar folgas. Folgas desse lugar, dessas funções, desses padrões que são impostos por nós mesmos e pela sociedade. A gente tem que tirar folga um pouco de ser só dona de casa. Um dia. A gente tem que tirar folga de ser a mãe perfeita que todo mundo exige, aquele padrão, aquele lugar. A gente tem que tirar folga dessa amiga que entende tudo, que conversa com todo mundo, que tem paciência. A gente tem que tirar folga de ser a esposa perfeita. Porque se a gente não tira essa folga, a gente culpa o outro por não ter esse tempo. Quando a gente briga com o companheiro, quando a gente briga com o namorado, a gente projeta no outro a nossa infelicidade. A gente projeta no filho a nossa infelicidade. A gente reclama que os amigos não dão a atenção que a gente gostaria, que o chefe não olha para o nosso trabalho, que não reconhece. Nós culpamos o outro pela nossa infelicidade. Culpamos o outro pela nossa falta de tempo. Culpamos o outro pelo nosso descontrole. Olha que força tem isso.